Bom dia a todos. Vamos dar continuidade aos nossos estudos em Romanos. Essa manhã nós iremos ler e considerar Romanos capítulo 6, do verso 15 até o verso 23. Diz assim: E daí? Havemos de pecar porque estamos debaixo da lei? Porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vós ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois agora servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Pois que, então, e daí? Paulo começa dizendo: havemos de pecar porque estamos debaixo da graça? E ele já diz: de modo nenhum. A argumentação apresentada aqui e vem lá do verso 2, é complementada através do verso 2 ali, que apresenta a mesma colocação que João fez, em uma de suas cartas. E lá diz, em 1 João 3, 6 a 9, que diz: qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, João vem dizendo, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar porque é nascido de Deus. Nós vemos até como que pegando um gancho da mensagem que tivemos ontem aqui com o irmão Jorge. E aqui na nossa lição, nós vemos que há dois frutos que havemos de dar. Não devemos esquecer que os argumentos deste capítulo, desse trecho, ele se fundamenta no capítulo 5 que nós estudamos, do verso 12 ao 21. E João, ele apresenta uma figura que ilustra ali as condições daquele que é nascido de Deus, ou seja, uma planta plantada por Deus. Ele, porém, responde, e diz: toda a planta que meu Pai celestial não plantou, ela será arrancada. Diz em Mateus 15, 13. João, nesse texto, ele apresenta o motivo pelo qual aquele que é nascido de Deus, ele não peca, não pode pecar.
Porque a semente de Deus permanece nele. Nós recebemos agora a semente de Deus. Ou seja, o que determina o tipo da planta é a semente. Agora nós recebemos a semente divina. A semente que vem de Deus. A Bíblia nos dá dois tipos de semente, né? A corruptível e a incorruptível. A palavra de Deus é aquela que se refere à semente corruptível de Adão. Nós recebemos a semente corruptível de Adão, porque todos os homens pecaram e foram destituídos da glória de Deus, por causa da semente que recebemos de Adão. E nisso nós crescemos com a semente do pecado. E sabemos que uma planta ela não pode produzir dois frutos. Ou a semente corruptível ou a incorruptível. E a palavra de Deus aqui ilustra, e verifica-se que aquela que foi plantada pelo Pai só pode produzir bons frutos, boas sementes. Então a Bíblia apresenta esses dois tipos de frutos. E o verso 16 diz: não sabeis que daquele a quem vos oferecestes como servos para a obediência, deste mesmo a quem sois servos, seja pelo pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Como saber? Como eu vou saber se uma pessoa é filho de Deus? Como eu faço para saber se uma pessoa é servo de Deus? Ou escravo do pecado? Nós vemos que nós não devemos oferecer os nossos membros como instrumentos para o pecado. O Senhor Jesus, ele fala que as suas ovelhas ouvem a sua voz e seguem ele. E a quem nós estamos servindo? Será que já somos servos da justiça para a vida? Ou escravos? Aqui é nos apresentado dois servos, duas demandas. O primeiro, o escravo do pecado, que tem como salário, como a sua paga, a morte. E temos os servos da justiça, aqueles que agora são transformados em servos da justiça, que recebem como graça de Deus a vida eterna. Temos aqui dois senhores. A quem nós servimos? Vocês não sabem que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo, quem obedeceis sois servos? Então, as ovelhas do Senhor, os crentes, é dito que eles têm duas marcas, uma na orelha e uma nos pés, O Senhor Jesus Cristo, olha, ele fala, eu chamo e eles me ouvem. Pense numa situação que no mercado de escravos de antigamente. Como eu ia saber se aquele escravo é de fato daquele senhor? Pelo fato daquele senhor falar e ele obedecer. Ele ouve o seu senhor e obedece ao seu senhor. Assim o Senhor Jesus, ele diz, olha, as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz
Eu as chamo e elas vêm após mim. Elas me obedecem. Elas me obedecem. Então aqui nós já vemos que no começo do capítulo, no verso 2 desse mesmo capítulo, nos diz que os mortos para o pecado não podem viver para o pecado. Então, ao ser plantado, na semelhança da morte de Cristo, o homem é semelhante também na ressurreição de Cristo. Então, uma vez que os cristãos, eles já ressuscitaram com Cristo, então vai seguir agora que os cristãos, eles não são deste mundo, não pertencemos a esse mundo. E o Senhor, Ele nos dá toda a condição de como servos, servirmos a Ele. O escravo, ele faz aquilo que ele não quer fazer. Ele obedece ao seu Senhor, mas não é a vontade dele. Mas ele precisa obedecer, porque ele é escravo. Ele é submetido às ordens daquele Senhor. Assim é o pecado. Nós temos aqui que Paulo ele coloca para nós como o pecado sendo um indivíduo, sendo um senhor que escraviza. E ele dá como pagamento pelo trabalho do escravo a morte. Mas uma vez que o velho homem foi crucificado com Cristo, segue-se que com a morte do velho homem, o cristão é declarado justo, conforme demonstra aqui na palavra que lemos. Somos justificados e passamos a obedecer o Senhor. E aqui essa frase, não sabeis que a quem vós apresentastes como servos para obedecer, sois servos daquele? Não sabeis vós que é impossível servir a dois senhores? Não sabeis vós que a árvore só produz frutos segundo aquela sua espécie? Ou não sabeis que de uma fonte não pode jorrar água salgada e água doce ao mesmo tempo? Não podemos servir a dois senhores. Como o homem ele se apresenta como servo para obedecer o seu senhor, Ou seja, como o homem ele passa a condição de servo daquele a quem obedece, seja do pecado ou da obediência. Nós começamos a ver que a partir do capítulo 6, o foco agora é a obediência aos mandamentos, obediência à palavra de Deus. Verso 17, que diz: mas graças a Deus, tendo sido servos do pecado, agora obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregue. Paulo ele agradece a Deus aqui, por de modo nenhum ser possível agora aquele que morreu para o pecado, ressurgiu com Cristo, pecar. Ele agradece porque agora através de Cristo nós temos condições de não pecar. Ele dá graças a Deus, pois outrora os cristãos foram escravos do pecado. Mas agora em Cristo eles terem agora obedecido de coração a forma de doutrina que foram entregue a eles. Foram feitos agora servos da justiça. Nós vemos então as duas demandas,
fostes agora libertados. E fala aqui, olha, vocês agora passaram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. Então, vemos aqui que há um padrão a ser seguido para essa nova vida, para o andar em novidade de vida com o Senhor, como aprendemos. Há um padrão, há uma forma para seguir. Há uma formação de um preceito bíblico, de algo que Deus criou, que nós devemos seguir. Há uma responsabilidade colocada sobre cada um de nós, para que agora nós viéssemos a obedecer de coração essa forma de doutrina. O que é a doutrina? São ensinamentos da parte do Senhor Jesus para o seu povo. É a forma como aqueles que creem agora no Senhor Jesus Cristo devem andar. É a forma como eles agora devem se portar diante do mundo e apresentar para esse mundo frutos de justiça. Porque agora são novas criaturas. Porque agora foram justificados através de Jesus Cristo, seu Senhor, e passam agora a ser servos da justiça. O Senhor, Ele não permite que o pecado ele seja doce na nossa vida. Ele não permite. O pecado para nós ele tem que ser amargo. Ele tem que causar uma repulsa de nós, para que nós venhamos a obedecer de coração, entregar o nosso coração à doutrina, para nós dedicarmos a nossa vida a este Senhor. O que nós estamos fazendo? A quem nós estamos obedecendo? O que nós fazemos dia após dia? Isso vai mostrar de quem nós somos servos. O que passa na nossa mente todos os dias? Nós só pensamos coisas boas? Pensamos só nas coisas lá do alto? Então nós temos um servo, um Senhor. Se nós pensamos das coisas só desse mundo, se só vem coisas ruins na nossa mente, a todo momento, desejos ilícitos e tantas outras coisas, é porque nós somos servos desse outro Senhor, que é o pecado. Mas o verso 18 diz: e uma vez então vocês foram libertados, vocês foram feitos servos da justiça. Vocês não são agora escravos do pecado. Então essa é a condição agora daqueles que obedeceram a verdade do Evangelho. Eles são libertos e são feitos servos da justiça. E é Deus, por intermédio de Cristo, que faz isso, que nos transforma para isso. Os que creem são servos da justiça. João capítulo 1, verso 12 também diz isso. Verso 19, Paulo fala: eu falo como um homem, pela fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, assim agora oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Paulo lhe diz: olha, falo como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne.
Observe aqui que Paulo, quando ele fala ali aos judeus, ele se inclui nessa explicação, né? Qual é a vantagem do judeu? E se a nossa injustiça for causa da justiça de Deus? Ele diz: falo como homem. Da mesma forma que, quando ele escreve lá aos cristãos na Galácia, Paulo diz, para que a bênção de Abraão chegasse até os gentios por meio de Jesus Cristo, e para que a fé, por meio da fé, nós venhamos a receber a promessa do Espírito. E ele diz: falo como homem. Se a aliança de um homem for confirmada, ninguém poderá acrescentar e nem poderá anular. Paulo diz em capítulo 3. Nós quem? Nós que recebemos a promessa do Espírito. Paulo fala aqui acerca das bênçãos lá de Abraão aos gentios, né? E da promessa do Espírito aos judeus. E que tanto Paulo e os cristãos judeus, eles receberam a promessa do Espírito. Então, por ter feito aqui referência, né, à sua condição ali como judeu, quando Paulo ele ainda estava na carne, é que ele introduz essa ressalva aqui. Ele diz: falo como homem. Isso demonstra que Paulo, ele jamais Paulo ele quis se valer da condição que ele tinha como judeu para agora anunciar o Evangelho, a verdade do Evangelho. E nesse versículo que Paulo registrou aqui que falava como homem, por quê? No verso 1 do capítulo 4, ele fez referência a seus irmãos na carne. Ora, pois, que diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Que diremos, pois? Então, sendo que as Escrituras, elas foram deixadas aos descendentes de Abraão, segundo a carne, ora, não só por causa, dele, fala que está escrito, por causa da sua descendência também, como se fosse um todo, mas também por nós, a quem será tomado em conta. Os versículos lá de Romanos 4 diz. Em seguida, Paulo ele demonstra aqui que os descendentes de Abraão, eles se tornam fracos, Ele demonstra que ser descendente de Abraão é ser fraco, visto que ser descendente de Abraão não é ser filho de Abraão, porque Cristo, estando ainda nós fracos, Ele nos chamou. Então, ser filho de Abraão só é possível por meio da fé. Nós nos tornamos agora descendência, filhos de Abraão, por meio da fé. E comparando aqui, Paulo aqui ao chegar nesse capítulo 6, no verso 19, ele reitera o que ele falou, Ele falou como um homem, por causa da fraqueza da vossa carne, dos judeus, Ele diz: falo como homem pela fraqueza. Comparando ainda aqui, quando diz que nós ainda, o capítulo 4, nós ainda fracos, diz de Paulo e dos judeus, quando ainda estavam sem Cristo, e pela fraqueza da vossa carne, diz da condição aqui dos judeus, que confiavam ainda na carne, confiando que
por eles serem descendência mesmo de Abraão, né, eles confiavam disso para a salvação. Condição em que Paulo, ele não mais, ele se encontrava aqui, né? Então, após aqui ele evidenciar a nova condição daqueles que estão em Cristo, no verso 18, Paulo ele procurou aqui tratar daqueles comportamentos agora dos cristãos, dos judeus, visto agora que por eles terem sido, por terem sido enviados, que eles agora não estavam mais tutelados à lei. Agora eles se consideravam, agora estavam debaixo da graça. Eles não estavam agora mais seguindo a ética daquilo que eles seguiam, porque eles não podiam continuar mais nisso, né? Então Paulo aqui ele estabelece aqui um comparativo entre o antes e o depois daqueles que aceitaram o Evangelho, que aceitaram a verdade do Evangelho. Então assim Paulo diz, né, como vos apresentastes os vossos membros, assim apresentai agora os vossos membros. É o antes e o depois. Se nós usávamos o nosso corpo todo para a injustiça, todo para o pecado, todos os nossos membros eram membros de injustiça, boca, ouvido, olho, mente, coração, pés. Se nós usávamos tudo isso agora somente para fazer coisas erradas, injustas, imundícias, coisas impuras, agora eu passo a um outro lado. Eu passo agora a apresentar esses membros para servir a Deus, servir agora ao meu Senhor, porque agora eu sou servo da justiça e não devo apresentar o meu corpo, os meus membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade. Usar a minha vida só para fazer maldade. Não. Agora sim oferecer agora os vossos membros para servirem à justiça, para fazerem o que é certo, justo, o tempo todo. Para isso que nós fomos chamados. Então, na fraqueza da carne, ou seja, na submissão à lei, por acreditar que eram filhos de Abraão, né, e de Deus, né, por eles serem descendentes de Abraão, eles achavam que estavam salvos, mas eles permaneciam como filhos da ira e da desobediência. Eles permaneciam carnais. Mas no poder do Espírito, né? Ou seja, na submissão à graça por meio da fé no Senhor Jesus Cristo, os judeus cristãos, eles tornaram-se agora filhos de Abraão, de verdade. Eles se livraram da fraqueza da carne. Eles foram criados homens espirituais agora. Verso 20: quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos da justiça, em relação à justiça. Este versículo aqui ele expressa o princípio: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque quando éreis escravos do pecado, estavais isentos em relação à justiça. A sujeição de um servo a seu senhor, ele o torna livre a qualquer outro senhor. Se eu sirvo a um senhor, eu não preciso obedecer ao outro lá. Escolheis a quem servir. Hoje escolheis a quem servir. Josué disse, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. A determinação
de seguir o Senhor. Por que as pessoas, a palavra de Deus diz que se eu pedir, Ele vai me dar, se eu pedir, Ele vai fazer, vai acontecer e eu vou receber. A palavra não mente. A palavra de Deus não mente, hora nenhuma. Se ela está falando que se você pedir alguma coisa, seja para justiça, para glorificar o nome de Deus, Deus vai te conceder, é verdade. Mas por que as pessoas não recebem? Porque não estão servindo a esse Senhor para receber dele coisa alguma, não. As pessoas não estão dispostas a servirem ao Senhor, ao Deus verdadeiro. É por isso que não recebem nada. Para receber as coisas do Senhor, a pessoa precisa ter uma coisa: determinação. Eu preciso estar determinado em seguir ao meu Senhor, caminhar após Ele, obedecer a Ele. O servo do pecado, ele é livre da justiça, O servo da justiça, livre do pecado. Como servos da justiça, os cristãos eles devem servir a justiça, segundo aquele que santifica. É o mesmo que se vivêssemos em espírito, andássemos em espírito, como diz em Gálatas, capítulo 5. Ou seja, se servirmos a justiça, viveremos em espírito. Então devemos ser puros, bondosos, para nós andarmos em espírito. Andarmos segundo o quê? Segundo a vontade de Deus. Agora nós somos servos do Senhor. Verso 21 diz: naquele tempo, que resultado vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Que fruto vocês tinham? Que fruto vocês produziam? E que são coisas de que agora vocês se envergonham? Como entender esse versículo, Qual era o fruto? Qual era o resultado ali que os judeus tinham e que agora eles por estarem em Cristo, eles se envergonhavam? Que coisas eram essas? Que o fim delas era a morte. Naquele tempo, que resultado vocês escolheram? O que eles ensinavam, o que Paulo aqui ele busca fazer eles entenderem, que o que eles ensinavam ali podia livrar eles da condenação de Adão, daquilo que foi imposto para eles agora, que eles eram filhos da ira. Não bastava eles professarem serem filhos de Abraão, porque eles continuavam sendo filhos da ira. Eles precisavam agora apresentar frutos dignos de arrependimento, ou seja, precisavam agora professar o nome do Senhor Jesus Cristo, que agora é esse que estava trazendo o reino dos céus aos homens. E nós, no tempo em que nós éramos escravos do pecado, que resultado nós colhemos? Era coisa boa? Quando a gente estava alheio à vontade de Deus, não conhecedores da palavra de Deus, você considerava que você vivia uma vida justa? Os seus atos eram dignos? Se eu te contar coisas que no meu passado de escravidão do pecado eu fazia,
contar para você, eu vou me envergonhar. Vou corar de vergonha. Certamente, se você também me contar algo que passou na sua mente, eu ia falar assim: puxa, mas você pensar uma coisa dessa, e você ia se envergonhar. Então, que resultado nós colhíamos? Vergonha. Vergonha. Naquele tempo, que resultado vocês escolheram? Somente as coisas de que agora vocês têm vergonha. E que o fim daquelas coisas que vocês praticavam era a morte. Vocês estavam recebendo como salário justo do Senhor pecado a morte. Verso 22, mas agora libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Paulo demonstra aqui que por eles estarem agora em Cristo, agora estavam libertos do pecado, em sujeição ali à justiça. Os cristãos judeus, eles por serem servos da justiça, eles poderiam agora professar fruto a verdade, o Evangelho, e não ali se misturar, mesclar a lei e o Evangelho. Observamos ali que o fruto, nesse versículo, ele não se refere a comportamento, visto que o comportamento é semear, conforme vemos em Gálatas 6. De igual modo, o fruto do Espírito não diz antes de comportamento, diz daquilo que é produzido pelo Espírito, naqueles que vivem em Espírito, por terem crucificado a carne com as suas paixões e as concupiscências. Daí vem o fruto. O fruto que os cristãos judeus eles precisavam produzir era fruto de lábios que professavam o que os santificou. Ou seja, a Cristo somente. Portanto, ofereçamos sempre por Ele a Deus sacrifício de louvor. Isto é, o fruto de lábios que confessam o seu nome. Do fruto da boca de cada um se fartará o ventre. E assim, ou seja, o Senhor ele tem transformado a vida. Vemos que a morte e a vida, ela está no poder da língua. Aquele que professar o nome de Cristo receberá poder para ser feito filho de Deus. Aquele que não professar o nome de Cristo, aquele que negar o nome de Cristo, ele já está condenado. Já está condenado. Então, dessa forma, nós temos, tenha o vosso fruto, ou seja, professe a Cristo na sua vida, no seu modo de viver. Mostre-se igual, semelhante a Ele. E por fim você vai obter a vida eterna. Tendes o vosso fruto para a santificação. E por fim, a vida eterna. Então, se aquilo que nós fazíamos e nos envergonhávamos, aquilo já estava trazendo para nós morte, no verso 21, agora, libertados do pecado, nós somos transformados e, por fim, receberemos a vida eterna. Verso 23, assim terminando, um dos versículos mais conhecidos e que certamente faz a todo ser humano pensar. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia diz que
o salário do pecado é a morte. Apesar desse conceito aqui, ele ser amplamente mencionado nas Escrituras, essa frase ela fica registrada exatamente desta forma aqui em Romanos. Nesse versículo aqui, o apóstolo Paulo, nós vemos que ele estabelece um contraste direto entre o salário do pecado, que é a morte, e o dom gratuito de Deus. Ele mostra diretamente o que o pecado dá ao homem e o que Deus quer dar ao homem. São muitas pessoas que possuem dúvidas sobre o significado correto aqui dessa frase. Salário do pecado é a morte. Alguns nem sabem, né, o que seria essa morte mencionada aqui pelo apóstolo, né, como sendo o salário recebido pelo pecado, né? Mas vemos aqui o que significa. O salário do pecado é a morte. Para nós entendermos, temos que dividir essa expressão, né? O salário do pecado, primeiro. Depois vamos entender o que é, né, a morte. A frase aqui, salário do pecado, significa aqui mesmo, né, que é o salário pago pelo pecado. Inevitavelmente você vai receber aquilo, queira você ou não. Mas para entender corretamente é preciso nós vermos aqui o contexto, né, em que ela é citada, né? Quando nós lemos o capítulo 6 da epístola aqui aos Romanos, nós percebemos que Paulo ele faz uma pergunta aqui central aos seus leitores. E essa pergunta seria algo como: qual é o seu Senhor? Deus ou o pecado? Nós estamos considerando isso nesses versos de 15 a 23. Então esse capítulo aqui nós vemos que ele divide em duas partes. E assim nós estamos terminando essa segunda parte. E nós vemos que o entendimento correto aqui, acerca do pecado, personificado aqui na figura assim, de um general sobre os seus soldados, né? Ou mesmo de um senhor que domina sobre os seus escravos, é muito importante. Muita gente entende que o apóstolo Paulo aqui, ele escreve dizendo que o salário do pecado é a morte, e que isso significa simplesmente que aquele que pratica o pecado, ele vai ter como retribuição merecida a morte, né? E é claro aqui que esse entendimento ele não está errado, né? Inclusive ele faz parte do ensino que Paulo ele tem em vista aqui nessa seção da carta. Mas a forma que o apóstolo aqui ele constrói o texto, nós vemos que expressa algo muito mais profundo, né? Ele transmite simplesmente a ideia de que a prática do pecado ela vai levar à morte, mas que também a pertencência ao pecado. Ele mostra essas duas coisas para nós. A única forma de um homem ser liberto da escravidão, né, ser livre desse salário merecido que é a morte, é sendo agora escravo de Deus, ou melhor, servo de Deus. Você não é um escravo de Deus. E muito mais, o Senhor Jesus Cristo ele passa a nos chamar de amigos em João. Ele fala: eu não chamo mais vocês de servos, eu considero vocês agora como amigos. Olha onde vai o dom gratuito de Deus, em nos tirar de um estado de filho pródigo, afastado, gastando a vida no mundo, no pecado, e nos traz agora em restituição e nos dá muito mais do que qualquer um de nós merecemos.
Então, depois de entendermos aqui o que significa o salário do pecado, né, nós entendemos o que é a morte, né, e a natureza dessa morte. O dom gratuito de Deus. Esse dom não é como a ofensa que nós estudamos no capítulo 5. Não é o dom como a ofensa feita por Adão. A morte espiritual, né, veio de Adão. E é basicamente a perca da comunhão com Deus. E vem trazer para nós destruição. Então, após a queda de Adão, nós vemos que Adão e Eva, eles foram separados de Deus. A ofensa que eles fizeram os separaram de Deus. E também eles se deformaram em relação a si e a Deus. É exatamente isso que o pecado faz. Ele deforma aquilo que Deus dá forma. Longe de Deus, a pessoa não tem paz. Como um homem, ele poderá alcançar a paz com Deus? Depois de pecar, o homem ele ficou também sujeito à morte física. Adão ficou sujeito a essa morte física e passou tudo para nós. Mais tarde nós vemos que a própria palavra de Deus, a Bíblia, revela que para muitos a morte física é terrível. Ela coloca o pecador diante do juízo de Deus e da inevitável condenação da morte eterna. É terrível. E a segunda morte é um tanto mais terrível. É a separação completa e total de Deus por eternidade. Por outro lado, a Bíblia também ela revela que para outros a morte física ela é uma bênção indireta. Isto porque ela representa para nós o fim do sofrimento aqui dessa vida terrena. A união com Jesus, a união com Deus e o homem, a união eterna. É por isso que o apóstolo Paulo, aqui ele conclui que morrer, ele chega a falar que morrer para ele era lucro, é ganho, pois significava que estar com Cristo era muito melhor, e não receber esse salário do pecado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então a conclusão do apóstolo aqui sobre o ensino é brilhante. Nós vemos que ele ofereceu um contraste chocante entre o salário e o dom gratuito, Nós já vimos que quando ele fala sobre a retribuição paga pelo pecado, nós vemos um termo aqui que significa basicamente o merecido, pelo trabalho feito. E todo pecado vai ter a sua paga, Então aqui significa o dom gratuito de Deus, agora significa uma dádiva de Deus, algo bom demais de Deus, algo que você não imagina merecer. Isto é um favor muito grande que alguém recebe sem qualquer mérito próprio, Então o apóstolo aqui ele apresentou os dois lados de uma forma muito clara. Quando o pecado é o Senhor, tem-se como paga a morte. O salário é aquilo que ele merece.
isto é, a morte. Quando Deus é o Senhor, o homem recebe vida eterna. Nós recebemos o nosso salário, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus. Ele esmaga aqui qualquer tipo de senso de autogratificação que o homem possa ter. E nós possamos pensar que temos algum ato de gratificação que possamos fazer. Se achamos que nós merecemos algo e devemos ser recompensados por isso, nós devemos saber que a recompensa é a morte. Se eu achar que eu vou fazer alguma coisa, eu quero a minha recompensa por isso, a minha recompensa é a morte. Mas se olharmos para a nossa própria vida e nós percebermos que nós somos miseráveis e nada que fizermos trará o perdão de Deus para nós, se entendermos então que tudo é mérito de Cristo, então nós somos justificados. É pela morte expiatória de Cristo na cruz do Calvário por isso que nós não recebemos mais o salário da morte. Agora nós recebemos o nosso salário, o dom gratuito de Deus. Esse é o salário. A liberdade do homem, ela se encontra na liberdade do pecado. As pessoas dizem ser livres, mas são escravas do pecado, porque servem ao pecado. Não há como dizer ao contrário. Servindo o pecado, o homem simplesmente só recebe aquilo que é justo, é morte mesmo. Servindo a Deus, se nós nos refugiarmos nele através de Cristo, nós recebemos aquilo que é justo. Recebemos a vida eterna. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, diante disso, realmente, a pergunta é inevitável. De quem eu sou servo? Quem é o meu Senhor? Quem é o seu Senhor? Pensa na vida que você vive, o que você faz. Isso vai te dizer quem você é. E vai te dizer servo de quem você é. Que possamos estar recebendo do Senhor esta palavra, não tristes por ainda estarmos na condição de escravos do pecado, mas felizes por recebermos agora essa palavra e agora considerar que nós somos servos da justiça. Ficamos felizes agora porque nós recebemos e temos a certeza disso, plena convicção, estamos determinados de que somos justificados pela nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Que essa seja a realidade de cada um de nós. Amém.